Hoje a lição é sacerdócio, né? Os três ofícios de mediador do nosso Senhor. E quantos ofícios eles têm? O Senhor tem? Reinaldinho falou aí com todo... Tem certeza, Reinaldinho? Tem certeza? Ou quer perguntar para os universitários? 3. Quais são? Profeta, sacerdote e rei. A gente vai ver aqui, obviamente não dá para exaurir o tema, né? Porque o pessoal escreve livro disso, né? Mas dá para a gente ter uma noção bem boa aqui. Conselho ecumênico, né? Uma reuniãozinha de teólogos do ano 451. Alguém sabe qual foi esse ponto ecumênico de 451? O nome? Não tem a coisa. Calcedônia. Foi falar sobre as duas naturezas de Cristo, né? E aí, sempre lembrando que ele é o unigênito Filho de Deus, não é isso? Não é isso? Luz de luz. Reinaldinho, ele é criado ou gerado? Ou os dois, está certo? Gerado. Aí. Nós somos criados. Ele não é criado, ele é gerado. Certo? Abre lá o... Não, por enquanto não. Eu vou ler aqui o... Por enquanto não. Se eu disser mais de um, né? Tem que ler, né? Ah, tá. Isso. Na confissão de fé, eu vou ler aqui na confissão de fé de Westminster, eu vou ler aqui antes da gente entrar tem que fazer essa introduçãozinha rápida. No capítulo 8, no item 4, diz assim, só para os irmãos acompanharem. Cristo, essa é a confissão de fé de Westminster, Cristo, na obra de mediação, que envolve esses três ofícios, age de conformidade com as suas duas naturezas. Por isso que eu falei do conselho lá. Duas naturezas. Quais são as duas naturezas? Divina e humana? É isso aí. Cada um fazendo o que lhe é próprio. Alguém lê João 10, 17 e 18. Então tem essa divisão de papéis aí, né? Natureza divina e natureza humana. João 10, 17, 18. Evangelho. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu dou espontaneamente a dor. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. E te mandar para receber do meu Pai. Zil, está bem claro, né? Tá bem, isso é um dos dezenas de versículos que a gente podia dizer aqui. Então está bem claro o papel do pai e o papel do filho, né? Um concebeu a ideia da redenção, o outro cumpriu e o outro Fala. Não é para falar, vaso. Fala. Isso aqui é uma aprendizagem mútua. Acompanhou o Senhor Jesus nessa obra da redenção, sem a qual ele não conseguiria, que é o Espírito Santo. Né? E então é o seguinte, a partir do momento que está claro que o Senhor Jesus tem duas naturezas, ele, como homem, vai exercer esse papel dos três ofícios. Né? E aí, como está aqui bem lançado na apostila,
O profeta, resumindo, né? O profeta, ele revela Deus a nós. Certo? O profeta. Transmite-nos a palavra de Deus. O sacerdote, ele tanto oferece a Deus o sacrifício em nosso favor, como era lá no Antigo Testamento, Arão e seus filhos, quanto ele mesmo é o sacrifício oferecido, o que não é no Antigo Testamento, mas nosso Senhor Jesus. Né? Aquele era um tipo. E ele, como rei, governa a igreja e o próprio universo. Agora eu vou ler aqui o breve catecismo, cada um desses ofícios. Olha só. Como Cristo exerce as funções de profeta? Doutor Reinaldinho. Também. Acabei de falar, né? Ele é boca de Deus. Cristo exerce as funções de profeta, revelando-nos pela sua palavra, o que você acabou de falar, pela sua palavra e pelo seu Espírito, a vontade de Deus para a nossa salvação. Certo? A vontade de Deus para a nossa salvação. Abre lá em João 4,34. Só um versículo para a gente ler, para a gente ver vontade. Isso aí. Então, na nossa caminhada cristã, esse primeiro ofício de profeta, agora ele pode usar um cachorro para falar com a gente? Pode usar um cachorro vira-lata ou de raça. Usou uma mula, nosso presbítero amado lembrou aqui, usa até mais, né? Usa nós, até nós, né? Entendeu? Então ele pode usar qualquer coisa, porque ele é soberano, né? Então é o seguinte, um versículo aqui, João 1,18, para ver essa questão do nos revelar a vontade de Deus. João 1,18. Isso. Ele revelou Deus a nós, e, obviamente, a sua vontade. Agora, o que o episódio mais, assim, marcante, essa coisa da vontade se digladiar, que a nossa vontade, não raras vezes, se digladia com a de Deus. Ou é só a minha? Né? Muitas vezes a gente quer o que ele não quer e a gente quer o que ele não quer. Não raras vezes. A carne milita contra o espírito milita contra a carne. Um opõe-se ao outro para que não façais o que seja do vosso querer. Então é o seguinte, qual episódio na palavra que a gente vê mais assim, claro, que as vontades se conflitaram? Getsemane. Afasta de mim esse cálice. Que cálice? Que cálice? Sobre ele. Aí. Deus vira o rosto, trevas meio-dia e o pecado vai sobre ele. O nosso. Não era a coroa de espinhos que estudiosos vão dizer que perfurou até o crânio, não era chicotada, traição de Pedro, abandono de todos, nada disso. Né? Traição de Pedro. Negação de Pedro, traição de Judas, abandono de todos, nada disso. Monte da vontade. Como Cristo, a mesma pergunta, só que para o segundo ofício. Como Cristo exerce as funções de sacerdote? Bom, rei revelando-nos a vontade, pela palavra e pelo Espírito. Perdão, profeta. Como Cristo exerce as funções de sacerdote? Presta atenção. Cristo exerce as funções de sacerdote, tendo oferecido a si mesmo, de uma vez por todas, em sacrifício para satisfazer a justiça divina e reconciliar-nos com Deus, e fazendo contínua intercessão por nós. Ou seja, a morte dele não cessa
esse ofício de sacerdócio, concorda? A morte não cessa. 2 Coríntios 5, 21. Alguém lê aí. Isso. Ele foi a encarnação do pecado para que nós fôssemos, 1 Coríntios 1,30. 1 Coríntios 1,30. Feito justiça de Deus. Quem é a nossa justiça? Olha lá. Então, isso aí. Isso aí. Mais um versículo para a gente deixar patenteado essa questão do sacerdócio. Hebreus 9, 28. Hebreus 9, 28. Esse ofício tem relação com a primeira parte do que eu falei aqui. Ó. Cristo exerce as funções de sacerdote, tendo oferecido a si mesmo, de uma vez por todos, em sacrifício para fazer a justiça divina. Então é o seguinte, ele era o sacerdote e ele era o sacrifício. É o que difere dos outros. E uma vez só, porque lá tinha sacrifício, a gente vai ver daqui a pouco. De manhã, de tarde, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde. Todo dia. E o sumo sacerdote, no Santo dos Santos, entrava uma vez por ano para falar com Deus. Então é o seguinte, para sacrificar em nome do povo de Israel. Então é o seguinte, hoje não mais. Né? Nós podemos entrar no Santo dos Santos, que é o que diz Hebreus também, ele rasgou o véu de cima a baixo, porque a salvação vem dos judeus, não é isso? E do Senhor, nós podemos entrar no Santo dos Santos da vida cristã. Só que isso tem preço, né? Isso tem preço. Negarmos a nós mesmos. Né? Muitas vezes a gente gosta de andar na periferia da vida cristã, que dá menos trauma, né? Fazer a nossa vontade. A questão da vontade aí, que é o primeiro ofício. Né, Reinaldinho? Então é uma luta. Então você vê que estão ligados os dois ofícios. Né? A questão de atravessar o véu, andar no Espírito, ouvir a voz dele, a que voz? A voz como profeta. Né? E de fato, glorificar o Senhor em tudo que a gente faz. Né? Só que andar no Santo dos Santos exige uma certa comunhão com Ele, né? Que exige uma espiritualidade tal que nós tenhamos que dizer diariamente não aos nossos inimigos espirituais que na cruz foram derrotados. Né? Entre eles a carne, o diabo e o mundo. Então, como profeta, um exemplo de Jesus Cristo como homem, 100% Deus, João 13, 38. 13, 38. Olha lá. Isso aí é ele como profeta. Isso aí é ele como profeta. Aqui está na apostila. Moisés foi o primeiro grande profeta. Qual outro nome de profeta que tem? Claro, está escrito lá. Profeta. Alguém lembra? Não está aqui na apostila não, mas eu lembrei dele e botei aqui. Alguém lembra? Não, o profeta Isaías sim. Estou dizendo que a gente não... Sim. Abre lá 27. Eu não sei se é esse versículo. É Gênesis 27. Eu não sei se é esse não. Deixa eu ver aqui. Mas acho que é assim. Gênesis 27. Exatamente.
É. Isso. Então a gente viu Abraão também como profeta, certo? Aqui, ó. Este é o profeta de Mateus 21, 11. Mateus 21, 11. Profeta. Então, o primeiro ofício dele como profeta, outros vieram antes, né, da encarnação, porque o filho sempre houve, né? O filho sempre foi criado, não é isso, Rinaldinho? É? Ah, tá dormindo não, né? É isso aí. Foi gerado. Agora Hã? É, né? Pegadinha, né? Pegadinha. A gente já viu que ele não cessa com a sua morte, né? E Hebreus capítulo 1. Vamos acompanhar aqui. Hebreus capítulo 1. Nesse ofício de ser profeta, olha que coisa maravilhosa. Por isso que ele não cessa com a sua morte. Versículo 2, vou ler aqui. Mas nesses. Vamos ler um. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, por quem? Profeta. Mas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. O Filho é profeta também? Exerce esse mistério? Sim. Quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Expressão exata do seu ser. Por isso que ele é profeta. Ele é a imagem do ser de Deus. Ninguém nunca viu igual a Deus. É claro que Deus é espírito. Mas quem vê a mim, vê ao Pai. Isso ele disse. Né? Quem conhece a mim, conhece ao Pai. Só o Pai conhece o Filho e só o Filho conhece o Pai. Né? Então, antes era pelos profetas com pezinho minúsculozinho. Agora é o profeta. Eu achei interessante essa a apostila está aqui, ó. Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou seu povo. Lucas 7,16. Abre lá. Lucas 7,16. Lucas 7,16. Ó. Lucas 7,16. Cadê? Todos ficaram. Está aqui a ressurreição do filho de uma viúva, né? Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Então, quando ele fazia milagre, quando ele falava, o povo atrelava a essa função, ofício, seja lá o que for, do profeta, né? Porque enviado por Deus. Volto a dizer aqui, vou ler de novo. Como que ele exerce? Exerce as funções de profeta, revelando pela sua palavra, pelo seu espírito, a vontade de Deus para a nossa salvação. A vontade de Deus de fazer aquele milagre A, B ou C, ele estava revelando pelo espírito, porque não era ele, porque ele era um homem não faz milagre, certo? Era pelo espírito, porque ele... O que aconteceu? O que aconteceu? Jesus era cheio do Espírito sempre, certo? Em plenitude. Nós não somos. A igreja é plena do Espírito. A igreja. Do Oiapoque ao Chuí, do Japão até a Rússia. A China, tá lá. Dando volta pelo mundo, né? Lógico. O mundo inteiro.
A igreja, sim, é plena do Espírito Santo. Agora, nós não. Nós temos sob medida. Se pelo Espírito ele fazia esse milagre aí, como está em Lucas 7, na qualidade de profeta, por que ele foi ungido? Desceu a pomba sobre ele lá no batismo. Ele já era. Sempre foi. Aliás, ele é um, né? 3 pessoas e um Deus. Né? Não é 3 deuses, 3 deuses de 3 cabeças. Ele foi justamente para isso aqui, ó. Ele foi ungido para o ministério. A partir do batismo. Mateus capítulo 4. Ao início, o ministério. Então, ele foi ungido para o ministério. Não que ele não fosse, não que ele não tivesse o Espírito Santo. Entendeu? E aí, ele fez esse tipo de coisa aqui, na qualidade de profeta, revelando a vontade de Deus. Entendeu? A vontade de Deus era, pelo menos não está na Bíblia, né? Era curar todo mundo de cegueira. Nunca mais houve cego em Jerusalém naquela época. Não. Então, não era essa a vontade de Deus. Mesmo porque o milagre não é um fim em si mesmo. Né? Ele tem uma razão por trás, né? Para que aqueles crescem nele. Cristo é a origem e a fonte de toda aquela luz que nos guia à salvação. Só mais um versículo. 2 Coríntios 4, 6. Ele é a origem da luz. E ele é a luz e ele é a origem da luz. 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus que disse. Que maravilha. Então, ele mesmo nos revelou para que nós víssemos. Né? Que é justamente a realidade espiritual por trás do cego de Jericó, por exemplo. João 9, né? Acho que é João 9. Então, revelação, visão espiritual, né? Não é para o cego ficar, para ele ver a comida que ele come. Aquilo ali tem um detalhe espiritual que é revelação, realidade espiritual. Você vê, igual a Jó no capítulo 42. Né? Antes eu só conhecia de ouvir. É isso? Agora os meus olhos veem. Aí é que ele entendeu o que estava sendo feito com ele. Né? Cristo exerceu o seu ofício em seus ensinos, ainda nesse. E por meio de sinais o que o seguiu continuou pelo ensino dos apóstolos e continua, não foi cessado pela morte, e continua pelo ensino da palavra. Esse ofício continua no céu, para nos revelar a mente de Deus, né? Nos revelar a mente de Deus, porque nós temos a mente de Cristo, não é isso? Nós temos a mente de Cristo. Como sacerdote. É a carta, obviamente, a Hebreus, né? Hebreus 5. Tomado dentre os homens para ser seu representante. Como a gente disse, sacerdote e sacrifício. Né? Aí, a apostila aqui dividiu em 3 tópicos. Interessante isso aqui. O primeiro tópico é Jesus oferecer um sacrifício perfeito pelo pecado. Isso aí tem a ver com oblação, ou seja, redenção, substituição. 2 Coríntios 5, 21. Deus o fez pecado por nós. Deus fez ele pecado, né? Porque o versículo 20 fala de Deus. Deus fez ele pecado, a encarnação do pecado. Né? Por isso que houve trevas na terra e ele teve que virar o rosto, por isso o salmo lá, o salmo da cruz. Né? Porque Deus meu, porque me desamparaste, me deixaste para trás. Então esse sacrifício é completo. A gente sacrifica bicho mais para perdão de pecado? Tem certeza? Jesus agora é o grande sumo sacerdote
Abre lá em Hebreus 13, 20. Dentro desse ofício de sacerdote, né, ele é o nosso grande sacerdote. Hebreus 13, 20. Tem relação com esse ofício, os três. É aquele pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, que é de João 10. O grande, que é esse aí, que nos ajuda na nossa santificação, intercede por nós, daqui a pouco a gente vai ver aqui, intercede por nós. E o de 1 Pedro 5,4, que é o supremo, que é o que vai nos levar com ele para o encontro nos ares. Só que a gente tem muita dificuldade com esse aqui, né? Por quê? Porque a obra da santificação, às vezes, não é tão o quê? Desejada. Não, desejada até é, né? Mas na hora a gente, né? Praticada. Na prática, a teoria é outra, como dizia Joomir Betting, né? Na prática, a teoria é outra. Aí a gente fecha o joinha no culto, tal, eu entrego tudo a ti, eu entrego tudo a ti. Mentira, não entrega nada. Entrega assim, né? Entrega meio. Ainda faz esse movimento, ainda tá bom, né? Não tira nem a mão no bolso às vezes, assim, ó. Então que Deus nos conceda visão espiritual para entender esse tipo de coisa, né? Porque a gente não vai levar nada, né? Vai levar nada. Então a gente tem um pouco de a gente fala, Deus me salvou. Isso tudo é uma verdade maravilhosa, né? Me tirou do Egito, né? Sou livre da ira, tenho perdão de pecado, amém. E aí? Eu vou ser arrebatado um dia, amém, bom demais. Eu não sou daqui, eu vou reinar com ele, amém. Mas e agora? E agora? Já tirou. Aquele lá, e agora? Pois é. Aí o João Batista fala, né, que ele cresça e que eu diminua. Porque se ele não crescer em mim, como é que eu vou diminuir? Eu não sou capaz disso. Então ele cresce primeiro, para depois eu diminuir. Ofício pelo pecado, né? Que é essa característica de substituição. Agora, Jesus nos aproxima continuamente de Deus. Agora, uma característica da representação. É uma nuance, mas tem que ser dentro desse ofício do sacerdócio, né? Que são maneiras, né? Tá aqui, são maneiras, né? Os sacerdotes no Antigo Testamento não apenas apresentavam sacrifícios, mas também compareciam de modo representativo, né? Tá aí a representação, na presença de Deus. 2 Coríntios 5,14 é uma característica da representação. 2 Coríntios 5,14. Ó. Um morreu por todos, tá vendo? Um é no lugar de todos, nos substituindo, o outro é por todos. Isso é representação, né? Romanos 6,6 também. Romanos 6,6. Eu prefiro ler coisa, mas enfim. Romanos 6,6, ó. Tá vendo disso? Que foi crucificado com o nosso velho homem, ó. Com ele. Ele nos representou. Ele morreu como unigênito e primogênito, que era. Romanos 8, 29. Lembrei mais um aqui. Romanos 8, 29. Olha lá. Então ele nos representou para que nós fôssemos a imagem dele, né? E para que na nossa santificação nós morramos também. Não é isso? A gente é chamado para morrer. Não estou falando besteira não, é sério. Sabe como é que é sério? João 12, 24. Pode botar lá. João 12, 24.
João 12, 24. Está vendo? Isso fala da encarnação de Jesus. Ele não veio para morrer? Ele veio para morrer. Agora, isso é uma realidade espiritual aplicável a nós também. Porque se a gente continuar vivinho com as nossas vontades... Pois é, exatamente. Só notícia boa, né, irmãos? Só notícia boa, né? Tem que morrer para buscar. Aumenta a gasolina, tem que morrer, só notícia boa, né? Isso aí. Nesse mundo teria essa aflição. Verdade. Inclusive o pastor falou domingo que eu vi. Vi a palavra 2 vezes lá. Êxodo 29, lembra disso. Vamos para Êxodo 29. Agora não vai dar não, que eu vou falar mais de um. Abre a palavra aí, irmãos. Êxodo 29, nessa toada aí do sacerdócio. Êxodo 29. Inclusive, vamos pegar a Bíblia. Vamos pegar a Bíblia, é melhor. Êxodo 28, o versículo 12, e aí tem relação com o ofício de sacerdócio. Êxodo 28, 12, lá nas vestes sacerdotais. Coloque 2 pedras nas ombreiras. Isso aí. Representando os filhos de Israel, né? Essa pedra no ombro, tinha no peito, mas aí é outra história. Essa pedra no ombro quer dizer o quê? Intercessão. Se a gente for desmiuçar aqui as roupas vai dar até 3 horas da manhã. Mas pedra no ombro quer dizer intercessão. Certo? Que tem a ver com essa coisa que a gente está vendo aqui. Aí vamos lá, vira aí. 29. Êxodo 29, que foi falado domingo, inclusive. Se os irmãos prestarem atenção, a questão do sacrifício, né? Sacerdócio. Aqui, consagração dos sacerdotes, Êxodo 29. A gente está falando do ofício aqui de sacerdote. Porque esse sacerdote aqui apontava para quem? Cristo. Vamos lá. Se você ver, a gente não precisa ler tudo não, por causa do tempo, mas se você ler aqui direitinho, são 3 bichinhos aqui, 3 bichinhos. O versículo 11, mate o novilho, certo? 11. O versículo 16, mate o cordeiro, 16. E o versículo 20, mate o carneiro, certo? Agora, olha a ordem. Olha a ordem que foi determinado que Moisés fizesse. Olha a ordem. Primeiro, olha o versículo 14. É sacrifício pelo pecado. A gente tem que se purificar, certo? Para que o sangue dele nos justifica? A gente completamente inadequado. Porque é o sangue que nos justifica. E aí a gente pode ter comunhão com Deus. Em vez dele ver o Luiz Felipe lá, ele vê um pingo de sangue do filho dele. Não. Esse creu em mim. Está considerado justo pela justiça de outro. Não pela minha, pela justiça de outro. Eu dei o meu pecado e ele me deu a justiça dele. Top, hein? Negoção. Você que é empresário? Bom negócio esse, né? Não é bom? Pois é. A justiça de Deus é assim. Condena o inocente e absolve o pecador. O vagabundo, o assassino. Essa é a justiça de Deus, tá vendo? Então, a gente tem que se purificar do pecado primeiro. Está aqui a ordem. Pecado primeiro. Êxodo 29. O STF que é craque nisso, né? Versículo 19. Pegue seus filhos outro carneiro. Aí, essa oferta aqui, perdão.
O segundo, versículo 16. É holocausto ao Senhor, aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Aí nós podemos dar oferta agradável ao Senhor. Certo? Porque nós fomos purificados pelo pecado. É o versículo 18, perdão. 18. Depois da oferta agradável ao Senhor, que nós temos que ser, porque 2 Coríntios diz isso, lembra lá? Cheiro de morte para morte, cheiro de vida para vida. A gente tem que ser oferta agradável a Ele também, na nossa santificação. Né? É por isso que a gente deve ouvir o profeta falar, porque diz a vontade de Deus, sem o queijo não pode ser o perfume agradável a Ele. O bom perfume de Cristo. É isso? Em terceiro, aí sim, olha o versículo 24. Como ofertas movidas diante do Senhor. Oferta, olha o versículo 28, final. É oferta, é a tal da oferta pacífica. É a oferta que eles fazem ao Senhor. Aí sim, depois de agradar ao Senhor e ser purificado do nosso pecado, nós podemos dar oferta para Ele. Então, se a gente tiver com a vida toda errada, desagradando ao Senhor, andando na carne, Ele vai receber a nossa oferta? Você tem que, porque Ele nos purifica de todo pecado. Não é? 1 João, primeira carta de João, não é isso? Ele nos purifica, se confessar os pecados, Ele nos purifica de todo pecado. Né? Então é o seguinte, se nós não nos purificarmos da poeira do dia a dia, é oferta pro forma. É oferta pro forma. Né? O Senhor não recebe. E nós podemos já chegar a Ele, como que Ele nos aproxima continuamente, e Jesus ora também continuamente por nós, baseado nos méritos de Cristo, não no nosso. Né? Nos méritos de Cristo. Agora, uma atenção aqui. O meio de obtenção da justificação, ele nos justifica pelo, qual elemento que nos justifica? Eu já falei aqui, tem 3 minutos. Sangue, certo? Sangue. Então, o meio da nossa obtenção de justificação é a morte. Morte de Jesus. Que é a que a gente comemora todo início de mês. É isso? Anuncia e comemora. E o meio de aplicação a nós dessa justificação é a intercessão, que é o que a gente viu agora. A intercessão. Vamos ver só um versículo aqui para fechar e já vai para o último. Intercessão. Então, como que ele exerce, baseado lá no Êxodo 29, como que ele exerce as funções de sacerdote? Vou repetir aqui. Cristo exerce as funções de sacerdote, tendo oferecido a si mesmo, a gente viu lá os bichinhos, oferecendo a si mesmo, de uma... Oi? Substituição, isso aí, substituição. Oferecido a si mesmo, de uma vez por todos, em sacrifício, para satisfazer a justiça de Deus, né, a justiça divina, e reconciliar-nos com Deus. O que nos reconcilia com Deus? O sangue nos justifica, doutora Marisa, por gentileza. O que nos reconcilia com Deus? O sangue nos justifica, nos torna justos, apesar de nós. Mas o que nos reconcilia? Efésios 5:1. Desculpa. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Lê lá. Sim. Aí vai o do 10. Eu não lembro se é 9 ou 10. Acho que é o 10. 10. Isso. Fomos reconciliados pela sua morte. Por quê? Porque ele, como sacerdote, ele era o
Sacrifício. O que você foi? Sacrifício. Eu quero dizer, mas não pode. Ele era o sacrifício. Morte, sangue. É o que a gente comemora aqui. Sangue de um lado, corpo do outro. Não é isso? Morte. A gente comemora a morte. A ceia. Corpo e sangue. Separado, morte. Não tem jeito. Né? Isaías 53, 12. Isaías 53, 12. Vai guardar relação com a intercessão que se perpetua. Isaías 53, 12. Isso aí. Por que pecar de muitos? Porque não há universalismo, né? Não é todo mundo vai ser salvo. Os eleitos e quem está sendo tratado no seu caráter pela santificação, por isso que é pecar de muitos. Não é de todos. Oi? Não entendi. É isso aí. É isso aí. Só uma turminha. Verdade. Em Romanos 8,34, a palavra interceder não significa meramente ser o representante de alguém, como a gente já falou, mas tem o claro sentido de fazer pedidos específicos e petições diante de alguém. A gente não precisa ir lá, mas alguém sabe orar como convém? Há orações bonitas, orações, mas alguém sabe orar? Quem o faz, quem traz a oração para os trilhos é o... Então a gente ora, ô Senhor, dá uma afrouxada no torniquete aqui, né? Aí o Senhor, pelo Espírito, lá em cima, diante do Pai, não afrouxa nada, não afrouxa não, aperta mais. E a gente crente que está abafando. Aperta aí, aperta. Senão vai dar gangrena. Aperta aí. Ofício de rei, irmãos. Ofício de rei. Eu vou ler Que horas são? Só para ter uma... À noite já? 9h12. Eu queria acabar 9h15, 9h20, mais ou menos isso. Rei. Como que ele exerce os ofícios de reis, doutor Reinaldinho? Quê? Isso, eu vou ler aqui, exatamente. Cristo exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo, porque ele é soberano, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus inimigos. Tem uma palavra em Hebreus que eu queria trazer. Hebreus 1,3, eu já falei lá. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se não fosse pela palavra do poder dele, era um parto cósmico, ia ser uma bagunça. Ele sustenta todas as coisas. Né? Por isso que não cai um meteoro na nossa cabeça aqui. Porque ele sustenta todas as coisas, literalmente. Ele mantém de pé. Isso quer dizer lá. Inclusive nós, né? Nos nutre e nos sustenta. Com o pão que perece, com a comida que perece e com a comida que não perece. Né? Como diz a própria palavra. Então é o seguinte. Eu queria ler. No Antigo Testamento, o rei tinha autoridade para governar a nação de Israel. No Novo Testamento, Jesus nasceu para ser o rei dos judeus. Lembra o rei dos judeus? Mas recusou todas as tentativas feitas pelo povo para fazê-lo tornar-lhe rei. Tem um versículo lá porque ele multiplicou pão, encheu a barriga de todo mundo. Lembra lá?
E ele, por causa disso, queria fazê-lo rei, né? Porque ele encheu a pança de todo mundo. Será que a gente vê mais ou menos hoje isso? Prosperidade, bênção, né? E a gente tem que lembrar que bênção não é exatamente satisfação de Deus, porque o ímpio também é abençoado. E o ímpio é filho da desobediência, filho do diabo, filhos da ira. É isso que diz, a palavra diz isso do ímpio. E ele é abençoado, ganha na loteria. Loteria não, né? É cena, né? Ganha na cena. E por aí vai. Anda de Porsche. Hoje o carro na bota é Porsche, né? Anda de Porsche. Né? Audi. É abençoado. Amém. Mas não implica dizer que Jesus dele se agrada. Não tem relação uma coisa com a outra. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Eu vou ler aqui. Depois eu leio mais o do catecismo. 1 Coríntios 15. O 24. 24 até o... E então virá o fim. Uma percepção escatológica, né? Quando ele entrar no reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo aqui a ser destruído é a morte. A ideia é está sendo. Está sendo vencida. Essa é a ideia. O verbo está nesse tempo. Está sendo destruído, a saber, a morte. Porque ele, bota lá o 27, 15, 27, isso. Cadê? Porque todas as coisas sujeitou aos seus pés. E quando diz... Não, porque ele sujeitou ele. Porque ali não tem ele, né? Aqui, ó. Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele quem? Deus. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Certo? E quando diz, quem diz? Já é o outro. E quando diz, quem diz? A Escritura. A Escritura diz. Quando diz que todas as coisas lhe serão sujeitas, certamente exclui aquele que foi Deus, tudo lhe sujeitou. Daí virá o reino. Porque a morte, pelo versículo 53 e 54, onde está a morte? Não é isso? O seu aguilhão. Onde está o inferno? A tua vitória. Né? A morte já foi vencida na cruz, porque ele ressuscitou. Nós não venceríamos a morte se ele não tivesse vencido primeiro, né? Para que nós reinássemos com ele. Como que ele vai reinar? Morto. Né? Então, alguém lê aí o versículo Atos 2,36. Atos 2,36. Tem a ideia do governo e da proteção. Atos 2,36. Ó, nós temos certa, pois, toda a casa de Israel, de que é esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez o quê? Senhor. E o enviado, né? O Messias, Cristo. Senhor. Lava-pés. Agora para fechar. Lava-pés. Vocês lembram do lava-pés? João. É João que, Reinaldinho? Fala rápido. Rápido. Lava-pés. Não pensa não. 13. Vai lá. Abre lá. Lava-pés. Você vê como é que ele é. No João 13, olha o que o Senhor Jesus fala. Vocês me compreendem o que eu lhe fiz. Aí o versículo 13. Vocês me chamam de mestre e senhor e fazem bem. Ora, se eu sendo senhor e mestre, só que ele troca. Porque João 13 é uma lição, não é ensino, é de autoridade, é de senhorio, que é exatamente o que a gente acabou de ver.
Então, quem quer ter autoridade sobre o outro, tem que lavar o pé do outro. Não é subir no ombro do outro, é lavar o pé, exatamente ao contrário. Então, aquela lição ali não era de ensino, propriamente dita. Ah, você me diz que eu sou mestre e senhor. Sim, mas você diz que eu sou senhor e mestre. O Jesus é que diz. Troca. Ele como rei. Então, é uma lição para os presbíteros, né? Sobretudo. Autoridade na igreja. Sua realeza visa um fim espiritual, a salvação dos pecadores, administrada pela palavra e pelo Espírito. 1 Pedro 1,9. 1 Pedro 1,9. Já encaminhando para o 1 Pedro 1,9. Ah, já pegou. Alguém lê aí 1 Pedro 1,9. Isso. Nossa alma está sendo salva pela vida dele em nós. Né? E é claro que ele quer ter soberania nas nossas vidas, né? Ele quer nos conduzir. Mas muitas vezes a gente dá coice no governo dele. Né? Tem que se submeter. Exatamente. Aliás, é o que eu li lá na submissão. É o que eu li lá. Aceitar a missão do Espírito Santo em nós. Isso é submissão, né? Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Aceite a missão dele. Não é isso não. É aceite a missão dele. A missão que Deus deu a ele como varão da casa. Essa autoridade será mais plena e reconhecida pelas pessoas quando Jesus voltar à terra, a olhos vistos, com poder e grande glória para reinar. É isso.